boa tarde. O Melhor Escolha deste sábado está começando agora. E hoje o programa mostra por que um bom projeto de arquitetura deve focar no controle dos ruídos e vibrações. Isolamento acústico é essencial nos mais diversos tipos de construções, eliminando ou diminuindo barulhos que podem trazer muito incômodo. O material acústico usado para isolar um ambiente dos ruídos internos pode variar, se é para piso, parede ou teto. No caso do piso, por exemplo, um dos mais utilizados é o vinílico. Ele pode reduzir o barulho em até 6 decibéis. E leste, oeste, norte ou sul? Veja como a posição solar é um fator importante a se observar na hora de comprar ou alugar um imóvel, elemento que influencia até no conforto e até no preço também. Naturalmente, as pessoas procuram mais os apartamentos voltados para o nascente sul, né? Porque a ventilação predominante na nossa região é a ventilação sudeste. E aí esses apartamentos que são voltados, tem os ambientes de estar, os ambientes íntimos, os quartos, né? Voltados para essa ventilação, eles são os mais procurados. Seja bem-vindo à sua melhor escolha deste sábado, está começando. Mais uma vez, muito boa tarde para você que segue aqui com a gente no Melhor Escolha. E olha, um bom projeto de arquitetura deve focar no controle dos ruídos e vibrações que podem se tornar um problema e trazer muito incômodo. Por isso, o isolamento acústico se torna essencial nos mais diversos tipos de construções, eliminando ou diminuindo a passagem de som no interior de um ambiente para os ambientes vizinhos ou isolando ruídos externos que interfiram no espaço interno, como a gente vai ver agora na reportagem. Quem não quer morar ou trabalhar em um lugar calmo e tranquilo? Pois é, uma opção que tem caído cada vez mais no gosto das pessoas é o isolamento acústico. São algumas alternativas que podem diminuir o barulho de um cômodo para o outro. O material acústico usado para isolar um ambiente dos ruídos internos pode variar, se é para piso, parede ou teto. No caso do piso, por exemplo, um dos mais utilizados é o vinílico. Ele pode reduzir o barulho em até 6 decibéis. Piso vinílico, tem carpetes, tem esses materiais de MDF, que são os necks acústicos, que é tanto colocado na parede quanto no teto. Tem as espumas também que são colocadas na parede e no teto. Tem os gessos acartonados, que por incrível que pareça também pode ser utilizado tanto no teto quanto na parede. Os vinílicos e os carpetes também podem ser utilizados tanto no piso, na parede e no teto. Para escolher o tipo de revestimento ideal para uma casa, por exemplo, a arquiteta costuma analisar o perfil da família. Assim, o projeto deve se adequar para controlar os ruídos que são gerados dentro do ambiente. A gente vê tanto o perfil quanto o barulho, né? O ruído que a gente vai tratar. Porque cada coisa, cada pessoa tem uma onda diferente que fala, né? A gente tem uma vibração diferente. Nós mulheres, por exemplo, as nossas vozes são de grave, de agudo para médio, e dos homens são de médio para grave. E aí a gente tem que fazer um balanço aí, e aí a partir daí, como a gente está trabalhando mais área interna, como são vozes que a gente mais trabalha, a gente começa a utilizar os materiais que são justamente para esse tipo de frequência. O decibelímetro, que a gente chama, que é um instrumento que a gente usa para saber o ruído que está lá dentro, e aí a gente tem uma média para a gente ver justamente quais materiais a gente vai utilizar para que melhore justamente aquele ruído que a gente teve lá dentro. Se o local não está mais em fase de construção, uma reforma pode acrescentar o material para abafar os sons. Assim, os cômodos ficam mais aconchegantes. A gente estuda aquele local para ver qual material que a gente vai utilizar e aonde a gente vai utilizar. O tanto de material, o local, porque tem lugares específicos, e aí a gente começa a adaptar. Uma coisa que é muito bom deixar clara é que depois que a edificação está pronta, ela não fica 100% do que seria se fosse construído do zero, certo? Que a gente consegue melhorar 70%, 80%. Piso, a gente utiliza o piso vinílico, um pouco mais grosso do que o tradicional. Na parede, o vinílico também vai na parede, certo? E vai também no teto, dependendo justamente do que a gente vai colocar lá, do que vai acontecer naquele ambiente.
E aí tem os materiais de MDF, que a gente coloca tanto na parede quanto no teto, que tem uma medida de 2,70 e tem os inifugnos, que eles não é que eles resistentes ao fogo, ele apenas retarda se tiver alguma queima em mais ou menos 30 minutos, que é praticamente o tempo de evacuação do local. Tá? E essa outra placa ela tem 2,40. E também tem as espumas, que é mais utilizada de fato, não é utilizado muito em residência, a gente vai utilizar mais em estúdios. As espumas hoje em dia, elas não são aquelas que foram utilizadas na Boate Kiss, que foi a grande questão disso tudo. Elas não pegam fogo de imediato. Elas retardam um pouco, por causa da tecnologia que foi utilizada, várias outras camadas também foram feitas, e aí elas não conseguem pegar de fato fogo de imediato. Ela vai retardar um pouco, que é justamente também para o tempo de evacuamento do pessoal. Mas ainda assim, você não recomendaria para casas? Não, eu não recomendaria para casas, restaurantes, coisas que têm fogo por perto. Assim, mesmo assim, eu ainda não indico. Esses de MDF, eu posso até ter mais segurança neles do que as espumas. Agora a gente faz uma pausa rápida e na volta veja por que a posição solar é um dos fatores mais importantes que você deve observar na hora de comprar ou alugar um imóvel. Elemento que influencia, inclusive, no preço. A gente volta já.